Bom dia. Como prometido, eu vou fazer um vídeo extra. Aliás, eu estou começando a gravar por ele, diante dos acontecimentos de ontem, e que eu não acompanhei ao vivo, só depois das 6 horas da tarde, porque estava dando uma aula sobre teoria da Constituição, que é uma eletiva, e que por uma dessas razões aí da vida, assim, eu não cheguei a tocar nos temas que eram, digamos assim, concernentes ao que eu vou falar hoje, mas era a primeira aula de conteúdo sobre teoria da Constituição. Aquilo que eu falarei sobre teoria da Constituição nas aulas que se seguem lá na ênfase são em boa medida relacionadas ao tema que eu vou tratar aqui hoje. E esse tema são os acontecimentos que acabaram despertando uma certa incredulidade na maior parte das pessoas diante do que se esperava normalmente de um país que se proclama democrático, como os Estados Unidos, e, enfim, de uma certa forma, essa proclamação tem algum sentido. Mas eu queria fazer algumas observações anteriores aqui para definir exatamente o que eu vou falar dentro desse período de tempo aí, de 40 minutos que eu tenho, e elas são da seguinte ordem. Ontem, tanto nas redes sociais quanto nos contatos, nas várias redes sociais, muitas pessoas expressando a preocupação com o que vai acontecer no Brasil em 2022, ou se algo parecido poderia acontecer e tal. Eu queria dizer que eu só muito indiretamente vou falar sobre o Brasil aqui nesse momento, porque eu acho que o Brasil tem uma situação que tem coisas em comum e tem coisas muito diferentes. E o diferente me impede de enquadrar qualquer tipo de tema brasileiro dentro dessa exposição aqui, que tem limite de tempo. Também não quero tomar um grande tempo de vocês aí. Tem diferenças e, assim, fazer previsões sobre o futuro é impossível. O que vai acontecer em 22, a depender deste ou daquele resultado político, eleitoral. Isso é sempre uma temeridade, até mesmo para quem faz análise de conjuntura tendo isso como profissão, que não é o meu caso. O que há de diferente no Brasil, para mim, é assim, muito do que vou dizer aqui agora não se aplica, ou não se aplica ao Brasil, assim, não, diretamente não se aplica ao Brasil, porque pressupõe um debate entre aqueles que advogam algum tipo de democracia de caráter liberal e aqueles que defendem que liberalismo e democracia entram em choque e aí se vão ou não se reconciliar um dia. Esse é um problema que nós vamos discutir aqui agora. E por que eu acho que o Brasil está atrás nesse debate? Porque eu não vejo no Brasil, majoritariamente, não dá para falar do país todo, nem de todos os habitantes do Brasil, mas dá para falar que não vejo uma cultura sólida de defesa democrática no Brasil. O Brasil não é um país de tradição democrática, o Brasil é um país de tradição autoritária, é um país de tradição escravocrata, de culto à violência, de resolução violenta das suas eventuais
divergências internas, não vejo uma massa crítica, um número de pessoas comprometidas com os princípios democráticos, nem liberais democráticos, como eu acho que existem em outros lugares. Esse é o primeiro ponto. Então, o Brasil, se for tocado aqui, vai ser só passando, porque não dá para falar sobre o Brasil. O que dá para falar é sobre as ditas democracias liberais, que nos últimos anos têm demonstrado uma propensão para crise cada vez mais aguda. Seguramente algumas pessoas aqui nunca imaginaram, eu não imaginava, por exemplo, que tão cedo um fenômeno como o que ocorreu lá nos Estados Unidos ontem à tarde, de invasão do Congresso por uma turba, pudesse acontecer. Achava eu que isso ia demorar muito tempo, não sabia nem se isso é para a minha, digamos assim, para a minha vida, se eu estaria vivo para ver isso acontecer. Mas conforme as coisas caminhavam e caminham nos Estados Unidos e em algumas outras democracias liberais, isso para mim era uma questão que poderia acontecer num horizonte de tempo um pouco mais dilatado. O que norteia mais ou menos o que eu quero falar aqui com vocês hoje é o seguinte. Primeiro, vamos desmistificar a noção de que existem democracias liberais perfeitas e em pleno funcionamento desde sempre, notadamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que conseguiu muitos avanços e alcançou patamares extraordinariamente bem definidos de implementação de mecanismos democráticos, mas não é a realização do paraíso na Terra, como alguns querem fazer crer. Não é? Ontem, na aula a que eu me referi no início desse vídeo, eu até dei exemplos de que uma das várias mitologias que circundam o que foram criadas em torno dos Estados Unidos é de que desde o início do século XIX eles fazem controle de constitucionalidade, o que é uma prova da independência do poder judiciário norte-americano. Isso não é verdade. O primeiro caso, como eu disse lá na aula passada, o primeiro caso de controle de constitucionalidade nos Estados Unidos foi uma situação que eu não vou entrar em detalhe aqui para encurtar o espaço. Foi uma situação na qual a Suprema Corte, diante de um presidente que havia sido eleito com ampla maioria, e chamada a aplicar uma norma que era contrária aos interesses do presidente, ela então se saiu com a noção de que a norma a ser aplicada era inconstitucional. Então, ela afirmou a sua autoridade de controle muito mais por medo do que por valentia. Tem um autor cujo livro está na biblioteca, infelizmente na biblioteca física da faculdade, chamado Lawrence Tribe, que é professor da Universidade de Harvard, que narrando o episódio lá, o primeiro caso de controle nos Estados Unidos, diz que a Suprema Corte, num único ato, de uma única vez, ela criou uma competência para si e abriu mão de uma competência. Ela tinha que aplicar a lei e ela disse: opa, é muito arriscado aplicar a lei aqui e eu ser enquadrada pelo Poder Executivo. Então eu vou criar para mim uma competência, com beleza de que eu posso desautorizar o legislador, dada a supremacia da Constituição.
O segundo caso de controle de constitucionalidade nos Estados Unidos é um caso famoso que dá, também não vou entrar em detalhes, que dá origem a uma que é o estopim imediato da Guerra da Secessão, da Guerra Civil Norte-Americana, que é a, a guerra que proporcionalmente mais matou americanos na história daquele país. E, portanto, também não é propriamente um ato de grande valentia da Suprema Corte, um ato pelo qual ela desautorizava estados a promoverem, através de alguns mecanismos legislativos, os estados do norte a promoverem indiretamente uma abolição que era resistida pelos estados do sul. Isso leva à Guerra da Secessão. E é interessante também notar que o que se dá logo em seguida, com o Abraham Lincoln comandando as forças do norte na guerra, governa, no período que governa, quase que num estado de exceção. Né? Ele, até o início da Suprema Corte em prisão domiciliar, ele chegou a colocar. Isso já dá bem o sentido de que a democracia norte-americana se não há de ser desprezada, e não há realmente de ser desprezada, nunca foi também esse mar de tranquilidade que as pessoas supõem que ela tenha sido desde a sua fundação. Houve sempre problemas. Isso para não falar na política de segregação racial, que se implantou depois da abolição da escravidão e que só foi ser revertida de fato de direito na década de 50 por decisão da Suprema Corte, mas de fato no final da década de 60, graças aos esforços do presidente Lyndon Johnson e do Congresso norte-americano. E também coisas como macartismo, perseguição a determinados segmentos políticos que não eram, digamos assim, não compartilhavam dos mesmos princípios do capitalismo americano. Bom, então, desfeito essa mitologia, sobre o que é que eu quero falar aqui? Eu quero falar sobre a crise do Estado liberal. E a crise do Estado liberal é democrático, liberal, com representação parlamentar, ela é quase tão antiga quanto o próprio Estado liberal, democrático, que se apresenta na forma de representação parlamentar. O autor que melhor trata desse tema do ponto de vista de uma análise fenomenológica, vale dizer assim, que descreve a crise, um autor alemão chamado Carl Schmitt, que tem um livro que é muito interessante, é encontrável aí na internet, que tem um livro sobre ele, uma coletânea de textos sobre ele, chamado Law as Politics, Carl Schmitt, crítico do liberalismo. E qual que é a do Schmitt? Ele diz assim, olha, o princípio do Estado de Direito, que é um princípio liberal, de proteção do privado frente ao Estado, ele entra em tensão com o princípio democrático. Aí Schmitt está fazendo uma análise na década de 20, final da década de 20, meados da década de 20, e ele está fazendo uma análise para a Alemanha, que havia deixado de ser um império e passava a ser uma república que ficou conhecida como República de Weimar, e
ele diz, isso aqui não vai funcionar, isso não vai funcionar, as crises são sucessivas, e o argumento dele é que democracia representa vontade de uma homogeneidade de pessoas que constituem uma nação como um elemento pré-jurídico, e que essa homogeneidade reside num espaço político e não jurídico, e que o princípio liberal, que está aí consagrado através do Estado de Direito, ele se contrapõe, ele impõe limites à manifestação democrática, né? Ele é crítico do liberalismo no sentido político do termo, não no sentido econômico do termo. Os termos são diferentes, liberalismo político e liberalismo econômico. Ele é crítico do liberalismo político, entendido como aquela forma de pensamento na filosofia política que dá prioridade ao indivíduo face ao Estado. Uma prioridade no sentido de que o Estado só pode agir nos limites traçados pela lei, que a prioridade ou as liberdades ou os direitos fundamentais são prévios ao Estado e o Estado intervém pontualmente e controladamente sobre a liberdade dos indivíduos e, enfim, princípios como o princípio da legalidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio do devido processo legal, que protegem essa esfera de autonomia privada dos particulares, foram criados pelo liberalismo, e que isso gera, ou acaba por gerar, um atomismo, uma possibilidade de divisão interna no seio de um Estado que impede ou leva a crises de caráter democrático. Aqui, no pensamento dele, uma noção de que o liberalismo incita, ou pelo menos abre a via para que a sociedade se organize como uma série de grupos de pressão nos quais ou através dos quais se faz um embate que pode, no limite, chegar até a guerra civil e a dissolução do Estado. E ele acha que a democracia, por outro lado, demanda ou depende de uma homogeneidade, um compromisso que é pré-jurídico entre pessoas que se enquadram ou que se consideram como tendo uma identidade comum. Há uma noção aqui de homogeneidade, uma homogeneidade que, no caso dele, ainda está presa a noções de lá do século XVIII, XIX, de origem comum, de etnicidade comum, de costumes e cultura comum. E ele diz assim, o liberalismo solapa essa homogeneidade, e ao solapar essa homogeneidade ele impede a democracia, porque transforma a massa de cidadãos em um grupo, a massa de cidadãos que em linha de princípio deveria ser homogênea, em uma série de grupos que disputam entre si o poder ou os interesses que lhes são pertinentes. E ele fala, isso não vai dar certo, isso dá numa crise constitucional constante, onde a democracia como expressão de identidade entre o governante e o governado, entre aquele que exerce o poder político e aquele
que sofre o poder político, que está submetido ao poder político, são uma única coisa. E para que eles sejam uma única coisa, eles têm que ser, o povo tem que ser homogêneo para que haja efetivamente democracia. Os conceitos são conceitos muito datados. Estou falando do início do século XX, tem um século exatamente isso. E ele está falando muito para a realidade da República de Weimar, que foi concebida a partir de uma crise, e uma crise forte, que foi a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A crítica dele, não obstante estar situada historicamente e geograficamente num país, num momento histórico de um país, num país específico, é uma crítica que, no entanto, demonstra um potencial de expansão para outros lugares e outros tempos. Não é? Uma das questões que ele coloca é que, e talvez seja uma das grandes sacadas dele, é que isso tem aqui uma passagem interessante de uma autora chamada Chantal Mouffe, em que ela, citando literalmente o Schmitt, ela diz mais ou menos assim: o desaparecimento dessa homogeneidade, dessa substância, acaba gerando grupos de pressão. E essas desigualdades substanciais, porque são grupos que se degradeiam, vamos dizer assim, segundo o Schmitt, podem acabar desviando esse debate para outras esferas, da esfera do político, e esses embates podem por exemplo, se concentrar no campo da economia, que passa a ter um papel muito mais central e desproporcional no quadro da vida do Estado. Sob condições de uma política de igualdade que é meramente superficial, outra esfera de substantiva desigualdade prevalece. Hoje, por exemplo, na esfera econômica, e acaba por dominar a política. Do Schmitt, acho que talvez esse seja o ponto mais central para ele. Mais central não para ele, mas para o que resta dele, que é muito proveitoso para nós, é isso. Ele diz assim: o liberalismo político, na medida em que favorece a liberdade individual, favorece o surgimento de grupos de pressão que acabam se transferindo seus embates mais para a esfera econômica e fazem da esfera econômica o grande ponto de importância, o verdadeiro centro do poder, e não a política, não a democracia. E a política e a deliberação democrática, ou a democracia, não vou falar em deliberação democrática porque esse é um termo que ele não gosta, o conceito dele de democracia é muito problemático também, mas a política se sobrepõe à democracia, a economia se sobrepõe à política, e com isso há uma subversão da ordem, e a igualdade prometida e que é princípio básico dos liberais acaba sendo subvertida numa desigualdade econômica que transforma a igualdade política, de participação política, em algo secundário. É mais ou menos isso
o que ele quer dizer. Ele diz assim, dar espaço à liberdade individual, como o pensamento filosófico de caráter liberal, que vai desde o Locke, passa pelo Kant e tem representantes ilustres na época dele. Esse tipo de pensamento filosófico acaba fragmentando a sociedade em grupos de pressão, e esses grupos de pressão acabam se tornando grupos de pressão econômica, e o embate econômico se sobrepõe ao embate político, se sobrepõe à esfera democrática, e tudo mais passa a ser irrelevante. A democracia é sacrificada. Ele falou assim, isso não vai dar certo. Isso vai, numa hora, gerar algum tipo de ruptura. Volto a dizer, ele estava falando para a Alemanha, nas condições políticas e nas condições históricas determinadas lá da década de 20. O que tem aqui de importante hoje? Do lado dos liberais, a crítica é quanto à noção de homogeneidade. Os liberais e aqueles que reformulam o liberalismo de maneira mais sofisticada, e aí o exemplo vivo, literalmente vivo hoje, é o Jürgen Habermas, que tem um livro que também está indicado para a nossa a matéria eletiva. O Jürgen Habermas diz que essa noção de homogeneidade ela é oriunda do romantismo alemão. O romantismo alemão não é também um movimento artístico, mas é antes de tudo um movimento político, e é irracional. Essa homogeneidade é uma criação da propaganda política do século XIX, que visava legitimar a unificação da Alemanha. Na verdade, isso nunca houve, nunca há, em lugar nenhum, e que a democracia não se funda em homogeneidade. Tampouco o Habermas vai dizer o problema aqui não é fundar a democracia numa série de sujeitos atomizados que defendem, que podem eventualmente se agrupar em forças de pressão sobre a esfera política, notadamente do ponto de vista econômico. Ele defende uma visão bastante mais ampla e muito mais elaborada sobre a democracia, e ele diz assim, uma democracia tem que ser uma democracia deliberativa, onde haja um mínimo de fidelidade entre os participantes e onde não se pede homogeneidade para participar da democracia. O consenso tem que ser consenso oriundo ou que funda as decisões democráticas. Ele não advém de um grupo de pessoas que é homogênea em princípio. O consenso ele se constrói racionalmente a partir de princípios extremamente abstratos que eu acho, pela leitura do Habermas, não só desse texto, mas de todos os outros textos, pressupõe também uma igualdade de caráter econômico para evitar uma subordinação de grupos hipossuficientes a grupos hipersuficientes. Não é? Enfim, a resposta dos que continuam o projeto liberal ao Schmitt é esta. A resposta é de que, embora em certos aspectos
o diagnóstico dele, que foi feito para um local específico, num momento específico, possa ser transportado para e universalizado mesmo para outras realidades, a solução que ele propõe, as soluções que o Schmitt propõe, eu não quero nem tocar nelas aqui porque elas são terríveis. O Schmitt colaborou com o regime nazista. O Schmitt é aquilo que é mais próximo de um ideólogo do regime nazista. A noção de homogeneidade parece que já indica isso, você pode perceber isso. Mas assim, o diagnóstico dele tem que ser enfrentado, e os que continuam na tradição da filosofia liberal vão enfrentar requalificando a deliberação democrática não como uma deliberação feita por um conjunto, uma população que tem uma homogeneidade de base. Esse é o ponto assim mais preciso do argumento dos que se contrapõem ao Schmitt. Eu já estou chegando a 30 minutos aqui e eu prometi fazer um vídeo, mas eu posso fazer 2 de 30 que não vai gerar problema nenhum. 1 hora eu acho que dá para explicar o que eu penso disso com relação aos acontecimentos que ocorreram nos Estados Unidos, mas que ocorreram também em outros países importantes e com, digamos assim, democracias mais ou menos consolidadas. Por isso eu vou dividir isso em 2 partes aqui, pedindo licença a vocês.